Amém. Deus seja louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é poderoso. Vamos orar mais uma vez? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, a sua igreja se une, Pai amado, essa manhã realmente para prestar culto ao Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Realmente a Deus toda glória. Pai, mais uma vez nós precisamos continuar ouvindo. Por favor, ó Pai, vem com essa unção que o Senhor já está sobre nós e aumenta esta unção por amor ao Teu nome, Pai. Usa este vaso de barro que nada tem para os irmãos, mas o Senhor o tem por amor ao Teu nome, pela misericórdia do Senhor. Por favor, ó Pai, derrama o Seu Espírito Santo agora. Vem, Espírito Santo, e transborda nos nossos corações. Quebranta a mim, Senhor. A começar por mim, quebranta mais ainda os nossos corações. Obrigado por todo o quebrantamento até aqui, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, muitíssimo obrigado, Senhor. Eu agradeço, ó Pai, porque esse quebrantamento é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E por amor ao Teu nome, tenha misericórdia de mim, ó Pai, e me usa segundo a Tua vontade. Eu nada tenho para os meus irmãos, mas Tu tens, para a glória do Seu nome, pelo Seu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Filipenses capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder de sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa, de outra maneira também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Deus. Podemos nos assentar, irmãos? Glória a Deus. É maravilhoso a graça do Senhor Jesus Cristo, que realmente nos guarda e tem nos guiado. Eu agradeço muito, muito mesmo a abertura, agradeço muito a Deus por ter usado a irmã Angélica, porque parece que hoje os louvores tudo realmente veio colaborando para essa palavra, que a gente não combina nada, mas o Senhor guia tudo. É muito linda essa palavra, irmãos, porque realmente a abertura veio confirmá-la. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é uma palavra daquelas as quais eu já comentei com os irmãos. Bem, irmãos, não precisamos nem de exposição. Ela fala por si mesma, ela é bem direta, clara, sucinta. Não há o que argumentar contra, dizer, não, eu entendi isso, o outro entendi aquilo. Não, ela fala uma única coisa para toda a igreja. Era só agora a gente orar. Não precisa nem de exposição. Mas Deus exige de nós que meditemos na palavra, para que a gente possa realmente
absorver as vitaminas melhor dela. Nós poderíamos engolir os alimentos, porém teríamos problemas digestivos, problemas para poder tirar a vitamina. E é por isso que a palavra de Deus ela é um alimento, é um pão, que é necessário mastigá-lo. É mais para isso que nós vamos agora meditar nessa palavra. Porque o versículo 7, o primeiro versículo desse momento, dessa meditação, ele é um versículo fortíssimo. E ele é o versículo que nós poderíamos já terminar aqui. Ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Irmãos, quando eu li esse versículo, eu me deparei exatamente com essa questão. O que ainda para mim é ganho? O que ainda eu considero ganho? O que ainda nós consideramos como ganho? Será que muitas vezes, como o testemunho da nossa irmã Ju, eu fiquei meditando exatamente nisso. Nós não conseguimos muitas vezes ter coragem, nós não temos essa ousadia, essa intrepidez para pegar o Evangelho, tanto para os nossos familiares, quanto para estranhos, quanto para inimigos, por falta de entregar tudo a Deus, de realmente deixar o ganho nas mãos de Deus, de desconsiderar para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo. É muito lindo as orações dos apóstolos durante todas as fases de Atos, principalmente no começo, e as orações deles é pedindo ousadia e intrepidez, coragem. Paulo pede coragem, orem por nós para que o Senhor nos dê realmente no abrir da boca a vontade dele. Não está no nosso alcance tornar as pessoas convencidas. Nós só precisamos falar. O Espírito Santo faz o resto. Nós precisamos estar cheios. Mas como alguém vai estar cheio de Jesus, do Espírito Santo, se estiver cheio de outra coisa? Como a gente vai se encher deixando o lugar ocupado? Não tem como. Se um copo já estiver cheio de água, você colocar... se um copo estiver cheio de pedras e você colocar água, a água não vai ter um volume suficiente de água. Ou se você enche um copo de cimento, que água que entra ali? Não entra. Nós estamos ocupando nós como vasos com outras coisas, a qual Paulo aqui ele reputou como perda. No caso de Paulo, ele se referia às leis, ao judaísmo, a tudo aquilo que era só a sombra daquilo que já estava nítido na frente dele, nítido do povo de Deus daquela época, e mesmo assim eles preferiam a sombra. Mas para nós, irmãos, não é diferente. Tudo na nossa vida nos trouxe até esse dia. Tudo que Deus permitiu acontecer nas nossas vidas nos trouxe até aqui, até esse momento, em que, ou online, ou fisicamente, nós estamos louvando, cultuando e adorando a Deus. E nós caminhamos por vários caminhos durante a nossa vida. Quantos de nós andaram em caminhos tortuosos, errantes e achando que estava com Deus, buscando a Deus? Mas não estávamos, mas Deus nos guardou, Deus nos trouxe até aqui. E ao longo do caminho a gente vai deixando coisas, a gente deixa coisas. Por quê? Não tem como você ter uma jornada com peso extra. Não há como você caminhar com uma mochila de 50 quilos nas costas, cheia de coisas desnecessárias. É impossível. Você só tende a levar aquilo que você realmente vai precisar. E Paulo ele vai dar o destino dessa caminhada que nós iniciamos com Cristo. Nós vamos ver nos próximos versículos. Mas olha o que diz o versículo 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Irmãos, a palavra aqui como escória, ela é sujeira. Escória é o que sobra da prata, do ouro quando é refinado, é aquilo que não presta. Mas a palavra aqui em algumas versões está esterco. Algumas versões de vocês está como esterco. E o que isso significa? É exatamente o lixo. É aquilo que é atirado para os cães. O sentido real é aquilo que é atirado para os cães. Mas
A palavra em si, ela tem diversos significados e ela tem diversas raízes. E uma dessas raízes realmente é esterco. E é uma palavra que diz o quê? Olha que forte isso, que todo o resto da nossa vida é cocô. É lixo, não serve para nada. Quando você dá um alimento, principalmente nessa época, não existia essa história de você comprar ração super premium. Outro dia eu dei uma passada aqui na loja de rações de animais, eu conversando com um rapaz, o Natan, e ele me mostrou uma ração de R$280, 15 quilos. Eu fiquei abismado. Ele falou, não, essa é uma ração que eu só faço por encomenda, porque eu não tenho como ficar com esse estoque disso aqui. É muito caro. Nessa época o cachorro comia o resto. E hoje em dia gasta-se R$280 em 15 quilos de ração de um cachorro. Então, irmãos, qual é o sentido disso? Qual é o sentido? Nessa época apenas se dava aquilo que nós não comíamos para os cachorros. E hoje em dia é assim. Quem tem um cachorro vira-lata e não tem, eu não diria nem o dinheiro, mas quem tem a mente no lugar não vai gastar tanto dinheiro assim com uma ração. É desperdício. A gente gosta dos nossos animais, amém, mas R$280, quantas pessoas a gente não pode ajudar? Quanta obra de Deus a gente não pode ajudar? Quanto a gente não pode fazer por alguém? Mas aqui diz que esse lançar aquilo que é tirado aos cães era aquilo que não servia mais. Não serve. Quando nós estamos comendo, por exemplo, um frango, nós não comemos o osso. E é o que mais geralmente a gente dá para o cachorro. Não serve para mais, para nós. O cachorro ele consegue. Mas o cachorro ele é um animal irracional. Ele é um animal que não foi feito, não faz parte da glória de Deus. Não faz parte da coroa da glória de Deus. Não é como nós. Deus nos fez realmente especiais, com um propósito. E o que Paulo diz no versículo 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Todas as coisas. Ele não diz metade das coisas, ele não diz ser meio judeu, ele diz todas as coisas. E por quê? Porque ele conheceu a Jesus Cristo. E essa palavra de conhecimento, de conhecê-lo, ela não está simplesmente ligada como você conhece alguém. Ela realmente está ligada a perceber, estar seguro, estar resolvido, poder falar, compreender o poder de Cristo na sua ressurreição. É realmente, irmãos, também, como nós vimos aqui a respeito do noivo e da noiva, eles não se conhecem, mas quando eles passam a ser marido e mulher, eles se conhecem. É o mesmo sentido, é um conhecimento verdadeiro, é um conhecimento o qual ninguém pode negar que ele conhece. Paulo, ele preferiu, é excelente, é maior conhecer a Jesus, conhecer a Deus. É muito melhor, muito maior do que conhecer o mundo, do que continuar conhecendo coisas, do que continuar tendo outros tipos de conhecimento. Esses conhecimentos eles podem até ajudar, irmãos, mas não somente, mas eles não vão nos levar para a eternidade, para o céu. Muitas coisas que nós fazemos, muitas coisas que nós temos, que ainda precisam ser abandonadas, elas não nos levam. O versículo 9 diz assim: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Irmãos, Paulo deixa muito claro qual é a justiça, por onde que ela não vem da lei. A lei não justifica o homem, a lei não salva o homem, a lei não liberta do pecado. Nada que possamos fazer das nossas vidas vai nos libertar como Cristo, porque nós ainda negamos a nossa vida a Cristo por completo. Abra comigo sua Bíblia em João capítulo 19, versículo 16. Versículo 16 ao 18 diz assim: então consequentemente entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Paulo considerava maior ganho exatamente conhecer este Jesus.
É o nosso Senhor Jesus crucificado. É o nosso Jesus que pagou pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz por nós. Ele derramou todo o seu sangue. Ele entregou toda a sua vida por nós. E no versículo 30 de mesmo capítulo, ele diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa palavra está consumado, na verdade, poderia até colocar aqui: está concluído, está acabado, foi terminada a obra. Na cruz, a obra de redenção do nosso Deus foi terminada. Na cruz, derramou-se o sangue pelo nosso resgate. Na cruz, nós estamos aqui por conta desse momento na história. Irmãos, já pararam para pensar em tudo que nós conhecemos, ou que talvez você conheça? Nós não conhecemos tudo da história mundial, não conhecemos. Mas muitos de entre nós têm mais conhecimento, outros menos, alguma época histórica. Cada um tem uma especialidade, algo que chama mais atenção. Isso é normal. Mas, irmãos, existe um período da história que é definitivo. É algo que torna, que mexe com a nossa vida por completo. É este momento. Nem mesmo quando o Brasil foi, por exemplo, descoberto, mexeu tanto com a nossa vida quanto esse momento. Porque nós poderíamos ser de qualquer nação, de qualquer lugar, isso não importa. Não importa. Mas o que importa é para onde vamos e de onde viemos. Nós viemos do nosso Deus e precisamos voltar para Ele. E é este o caminho, é a cruz de Cristo, é Jesus crucificado. E é este conhecimento que Paulo tomou como maior do que todas as coisas. Voltemos para Filipenses agora. E é por isso que ele diz algo muito forte no versículo 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Para conhecê-lo é mais uma vez essa palavra, conhecer realmente, estar seguro. E era esse Jesus que Paulo conhecia. É o Jesus crucificado, é o Jesus e o poder da sua ressurreição. Algumas versões, poder está como virtude, se eu não me engano, não é? Algumas versões talvez esteja virtude. Mas a palavra aqui é poder. Ou seja, irmãos, para que alguém possa ser ressuscitado, é necessário poder. É necessário muito poder. Os irmãos já pararam para pensar no poder de Deus quando venceu a morte? Os irmãos já pararam para olhar exatamente para isso, irmãos? A gente vê hoje em dia a corrida nuclear, tantos exércitos. A gente se depara hoje em dia com notícias do poder militar de diversos exércitos. A gente pesquisa e é necessário estar a par disso, porque nós sabemos que a qualquer momento pode existir uma guerra mundial novamente. Nós vimos aí diversos tipos de explosões nucleares, o que o homem pode fazer e esse poder, mas nenhum desse poder pode ressuscitar ninguém. Nenhum destes poderes pode trazer alguém da morte. Ninguém pode trazer. Esse é o maior poder. É o poder não somente de dar a vida, de Deus nos dá a vida, mas Ele também nos retira da morte. Esse é um poder maravilhoso. Então o que Paulo está dizendo, que tudo que ele sabia, tudo que ele conhecia do judaísmo, era muito pequeno, era lixo, não valia nada perto da crucificação de Cristo e do poder da sua ressurreição. Agora, irmãos, a pergunta é para nós: qual é o lixo que ainda estamos guardando? Qual é o esterco? Qual é o cocô que a gente está guardando? Qual é o cocô que a gente guarda com carinho, coloca no bolso e fala: eu não vou me desfazer, eu não vou? Irmãos, vocês já pegaram cocô na mão, literalmente falando? É horrível. A gente tem galinha aqui, às vezes eu vou limpar um galinheiro, fazer alguma coisa, é inevitável, você pega. Quando a minha filha tinha peixes aqui, a minha outra filha, a gente ia limpar o aquário, você pegava, é algo horrível. Você se sente nojento. Você não aguenta aquilo. A vontade que te dá é de tomar um banho por completo. Por mais que você tenha sujado só a ponta do dedo. E parece que o cheiro impregna. Ele te torna impuro. Ele te torna sujo, nojento.
As pessoas não querem chegar perto de você. Já chegou perto realmente, por exemplo, infelizmente, pessoas chegam nesse estado, é lamentável, um morador de rua que está todo defecado. Gente, é nojento, é difícil. Eu, quando trabalhei com população em situação de rua, teve uma vez que eu dei banho num senhor cadeirante nessa situação. É muito difícil. É muito difícil. Você não aguenta. Por que a gente aguenta tanto lixo, tanto cocô, tanto esterco? Por quê? Sabe por quê? Porque a gente está cego. O noivo realmente está lá, batendo, e a gente não, eu quero continuar com o meu esterco na minha cama. Paulo conhecia a Cristo. Mas esse Cristo, abra comigo Gálatas 6, versículo 14. É poucas páginas anteriormente aqui. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que Paulo está dizendo é que toda a sua vida, toda a sua alegria, tudo aquilo que ele poderia se regozijar na sua vida é a cruz de Cristo. Não há nada mais que torne ele feliz. Não há carro, não há carreira, não há trabalho, não há dinheiro, não há filho, não há mulher, não há neto, não há ninguém a não ser Cristo. Não há. E o que acontece com o mundo? Está morto. Quando ele diz, está crucificado para mim, é que está morto, foi assassinado, deixou de existir. E eu, da mesma forma, para o mundo, estou morto, eles não vão ligar para mim. Quem é que dá atenção para um morto? Quem que dá atenção para um morto? Você não conversa com o morto não fala, o morto não reage. Está morto. Está morto. Mas para nós, irmãos, para a igreja desse século, para a igreja deste mundo, será que o mundo está morto? Será que nós vemos isso aí fora? Mas não somente fora. Porque o que a gente vê é uma igreja misturada com o mundo. Então significa que o mundo ganhou poder dentro da igreja. Não somente poder, mas é porque a igreja não olha para Cristo dessa maneira, como a palavra diz, para que nós olhemos. Mas a pergunta não é sobre a igreja somente de fora, e nós? O que falta? Qual é o cocôzinho que a gente está segurando? Qual é esse esterco que a gente segura ainda, que também não nos permite olhar para Cristo por completo? O que nós estamos segurando? A gente sempre fica pedindo a Deus sinais, prodígios, avivamentos, coisas. Senhor, traz o avivamento de volta. Realmente, nós nunca estivemos no momento que precisamos tanto de um avivamento. Mas como virá um avivamento de uma igreja que não se preocupa com o noivo mais do que outras coisas tão banais, tão lixo, tão escocô, tão esterco? Como que vai vir um avivamento numa igreja que se preocupa mais com cocô do que com Cristo? Como? Não vem. É impossível. E ele continua aqui a partir do versículo 12 até o 16. Paulo ele vai usar uma linguagem atlética. Ele vai trazer uma carreira. Ele vai falar de uma maneira, irmãos, que é para essa época aqui, para a igreja de Filipenses, para esse público da época, era muito claro. Era realmente palpável esse exemplo que ele vai dar. Porque eles viviam essa realidade. Vamos ler aqui de 12 a 16. Não que já tenha o 11 também, né? Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Então, só um momento. Chegar à ressurreição é o objetivo de Paulo. E chegar à ressurreição é estar realmente apto para entrar no reino de Deus. É realmente passarmos pelo julgamento do trono branco. É querermos entrar na Jerusalém celestial. Esse é o nosso foco. Esse era o foco de Paulo. E isso que ele nos dá aqui é um exemplo. Lembre-se, não havia Mateus, Marcos, Lucas e João. Não existia estes evangelhos ainda. Estava tudo em construção nessa época. Então provavelmente essa igreja não tinha essa noção de quem foi realmente Jesus. Então Paulo usa palavras fortes sim, para despertamento da igreja. O versículo 12 diz: não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado,
Mas uma coisa faço, e que me esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Irmãos, o 12 diz que ele não alcançou. Ele não alcançou a ressurreição. Paulo era um homem de Deus. Paulo foi um homem grandemente usado por Deus. Nós vemos isso no registro das suas cartas, no exemplo, na história da igreja. E ele diz que não tinha alcançado. Ele não era perfeito. Irmãos, até inclusive eu gostaria de realmente também trazer aqui essa questão. Quando nós falecermos, não significa que somos perfeitos ou alcançamos alguma glória. É a vontade de Deus. A perfeição é só lá. Só na glória com Jesus. Só quando realmente deixarmos este corpo e irmos para perto do Pai, aí, meus amados, seremos perfeitos. E ele continua dizendo que ele prossegue para alcançar aquilo que ele também foi preso por Cristo. Irmãos, aqui a linguagem é realmente atlética, é uma pista de atletismo. É uma pista da qual lá na frente ele vê a faixa. E um atleta, ele não olha para trás. Ele não olha para trás. Ele não fica olhando para trás, correndo para trás, que ele tropeça. E ele também não fica olhando os outros corredores para ver, poxa, eu vou perder, eu vou ganhar, eu estou ganhando, eu estou perdendo. Não. O atleta, ele vai para aquela fita. Ele vai para o final da corrida. Ele corre para o final. Ele não corre para ganhar uma medalha somente. Ele não corre para ser o melhor. Ele não corre para vencer. Ele corre para terminar. Terminar. E é isso que Paulo está dizendo. Eu estou aqui numa corrida, num exercício por vocês. Portanto, o crente, no versículo 12, nos diz que o crente deve ser sempre insatisfeito com a sua vida espiritual. Vocês já ficaram num estado que vocês estavam satisfeitos com a vida espiritual de vocês? Eu já fiquei. Ah, não preciso de mais nada, tô orando, tô lendo, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tranquilo. Aí vinha aquele marasmo, tranquilo. Aí quando você vai ver, não tem problema eu ver isso, não tem problema eu comer isso. Não, Deus vai me perdoar nisso, Deus vai me perdoar naquilo. E quando você vê, você já está esfriando e deixando o amor, o primeiro amor. Agora Paulo não. Paulo, ele sempre se colocava, e é esse exemplo que ele deixa para a igreja de Filipenses: não se conforme. Não se conforme. Sabe por que a igreja hoje está vivendo apostasia? Porque ela veio de conformismo em conformismo. Ela veio se conformando ao século. E essa palavra se conformando significa que ela tomou a forma do século. Ela não tem problema. Não tem problema isso, não tem problema aquilo. Não tem problema ver um filme de terror. Não tem problema ver um filme de super-herói. Não tem problema a gente beber alguma coisa. Não tem problema sair para comer uma pizza lá naquele bar lá onde tem um monte de gente. A gente não vai falar nada de Jesus, ficar até a gente no nosso canto. Não tem problema tomar uma cervejinha. Não tem problema. E de não tem problema, criou-se um grande problema. As pessoas estão indo para a igreja para quê? Se não é para glorificar a Cristo por completo dessa maneira. Portanto, nós devemos lutar contra essa presunção. O que se cria essa presunção? Esse comodismo. Eu sou santo, eu já sou salvo, não tem nenhum mal que venha sobre a igreja, então não preciso me arrepender. O pior dessa presunção é a falta de arrependimento. É o comodismo em uma santidade falsa. É o comodismo eu sou escolhido, não somente em viés teológico, mas eu diria em viés egoísta mesmo, sabe? Algo seu, algo meu. Não, eu sou escolhido. Eu tô aqui, eu tô bem. Não. Você sempre estará sujeito às paixões da carne. Portanto, milite contra isso. O versículo 13, ele vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço,
Esse uma coisa faço indica um foco, concentração de forças em um propósito bastante específico, a fim de não desperdiçar energia com nada, nem com qualquer outra coisa que prejudique um bom desenvolvimento de uma específica atividade. Ou seja, Paulo estava aqui olhando para a Jerusalém Celestial. Ele estava olhando para o evangelismo. Ele estava olhando para o reino de Deus nessa terra. E ele não perdia esse foco. E é isso que ele diz para os irmãos: não percam esse foco. Não deixem esse foco. Se firmem nesse foco. E é por isso que a igreja está vivendo tempos de apostasia. Porque perdeu esse foco. Porque deixou esse foco de lado. Porque não tem vivido este foco. Nós estamos vivendo? O que está de pé, cuide para que não caia. Nós podemos facilmente perder este foco. Facilmente. Não há nada que nos cele e blinde, a não ser um quebrantamento, a não ser sempre uma insatisfação, a não ser sempre jogar o lixo para fora, jogar o cocô, soltar cocô. É triste isso. A gente segura cocô ao invés de estar com Cristo. E o versículo 14 ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse era o prêmio, esse era o alvo, esse era o fim. E era para isso que Paulo vivia, para Cristo Jesus, para estar em Cristo Jesus. Porque Deus deu Cristo Jesus. E o perigo da apostasia, da presunção, é o que nós vamos ver em Apocalipse capítulo 3. Abra comigo, por favor, deixe Filipenses marcado. Quando uma igreja perde o foco, quando uma igreja deixa de viver realmente aquilo que Deus chamou, quando uma igreja deixa de ter quebrantamento, deixa de ter busca, deixa de ter insatisfação espiritual, fica satisfeita espiritualmente. Não, eu não preciso. É excelente quando nós temos momentos como hoje. Estamos dormindo, estamos covardes. É preciso que hajam momentos assim, da gente reconhecer fraquezas e não dizer para Deus assim: Deus me ajuda. Não, é entregar para Deus e falar: Deus, eu sou, me ajuda, eu sou, eu assumo que eu sou e eu preciso de Ti. Eu preciso. O nosso problema é que muitas vezes a gente chega diante de Deus dizendo: Senhor, me ajuda a mudar nisso. Quando na verdade a gente esquece que a gente nem consegue nada. Não é uma simples ajuda, é uma real necessidade profunda. A gente tem que se quebrantar e rasgar o coração diante de Deus e falar: Senhor, eu sou preguiçoso, sou covarde, sou inútil, sou pequeno, eu necessito do Senhor grandemente para isso vir ser transformado com o fogo da sua glória. Apocalipse 3, versículo 1 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Esta igreja estava morta, ela se achava viva, ela se achava a igreja, mas ela estava morta. E como eu disse há pouco tempo, o morto não interage, o morto não serve para nada. Então muitas vezes as igrejas, elas acham que são uma coisa quando na verdade são outra. Mas aí em Apocalipse 3 mesmo, continue comigo, no 17 ao 18 agora, um pouco à frente, diz assim: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos como colírio para que vejas. Irmãos, olha que forte isso. Era uma igreja que se achava rica. Mas era pobre, cega e nu. Era uma igreja que se achava muito igreja. Esse é o problema da igreja atual. É se achar muito igreja. É se achar espiritual. É se achar. Quando na verdade não pergunta a Deus: Deus, o que o Senhor vê em nós? Não importa o que a gente acha, não importa o que o mundo veja, o que importa é o que Deus está vendo. Como eu estou entregue a Deus? São perguntas, são entregas, são arrependimentos, são quebrantamentos que nos levam a Deus. Não há o que a gente ache, irmãos.
os nossos olhos nos enganam. Os nossos olhos enganam o ser humano. O versículo 14, ele diz que prossegue para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus, lá em Filipenses 3. Aqui Paulo, ele deixa de ser um perseguidor da igreja para ser um seguidor ávido, um seguidor intrépido de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. O versículo 16 diz: mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Irmãos, aqui existe uma uniformidade na igreja. É necessário que todos estejam caminhando da mesma maneira. É necessário que nós estejamos unidos. E é isso que Paulo diz: todos nós precisamos lutar numa mesma regra. E qual é essa mesma regra? É a palavra de Deus, é a Bíblia. Nós precisamos todos conhecê-la. Nós precisamos todos conversar sobre ela. Nós precisamos todos, unidos juntos, em entranháveis afetos, buscar conhecê-la. Nós não podemos nos regozijar como eu já vivi no passado. Uma igreja onde uma pessoa se acha super especial porque fez um curso disso, super ungida. Aquele homem não tem o mesmo conhecimento que eu. Tadinho dele. Não, a igreja não é isso. A igreja não é para isso. Nós somos chamados como um corpo para crescermos igual. Tem um irmão perto de você com algum entendimento errado, acreditando às vezes até numa heresia, derrame amor, converse. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para que alguém que chegar aqui, um visitante, por exemplo, olhar e ver que tanto uma criança, quanto um adulto, quanto qualquer um aqui, tem um grande amor pela palavra. E esse amor traz conhecimento. O versículo 17: sede meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Nesta época nós não tínhamos ainda os evangelhos, então era necessário que se olhasse para Paulo, se imitasse ele mesmo, era necessário. E a mesma coisa é hoje também, mesmo tendo os evangelhos, é necessário que a gente olhe uns para os outros e digamos: eu quero ser como meu irmão, eu quero ser como o pastor. E isso também me quebranta, porque o quanto eu ainda preciso mudar, o quanto eu ainda preciso ser transformado, e o quanto de cocô eu também preciso jogar fora, o quanto eu preciso abandonar ainda. E o versículo 18 ele diz: porque muito há dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, pelo que eu andei pesquisando, parece que só aqui em Atos que existe relato de Paulo chorando. Só aqui nas cartas, pelo menos nas escritas, só aqui há registro de Paulo chorando. E por que ele chora? Ele chora pelos quais são inimigos da cruz de Cristo, pelo mal que eles fazem ao corpo de Cristo, à igreja. Eles fazem um mal terrível. E você chora quando? Quando alguém morre, algum ente querido, algum amado seu. Por mais que ele durma no Senhor, isso te traz tristeza. E Paulo, ele chora pela igreja, pelos que são inimigos de Cristo, atacando a igreja. Portanto, irmãos, tomem cuidado, vamos tomar cuidado. Por isso o nosso Deus, porque o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Quando você pensa numa coisa terrena, você só pensa nas coisas que você pode tocar, que você pode interagir fisicamente. E a comida é uma delas. O ventre, ele diz aqui acerca do ventre exatamente neste sentido. Jesus diz que o que contamina o homem não é o que ele come, não é o que isso sai, isso deixa. Mas quando alguém dá valor a exatamente algo tão supérfluo, algo tão banal, algo tão sem necessidade espiritual. Mas nós temos a necessidade física, mas nós não vivemos por ela. Exatamente é isso que ele está dizendo, que estes hereges, estes inimigos da cruz de Cristo, você os reconhece pela glutonaria deles, pela glória deles, pela confusão que eles querem por eles, para eles, pelo amor deles, pelas coisas terrenas. Inimigos da cruz de Cristo. Agora, o quanto nós mesmos muitas vezes deixamos de fazer as coisas por Deus, pelas coisas terrenas. Quanto nosso ainda é inimigo da cruz de Cristo? Quanto nosso ainda não abandonou? O quanto de nós ainda precisa abandonar, abrir mão?
mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, um estrangeiro, quando ele... Eu creio que tem alguns irmãos aqui que vieram de outros estados, moraram durante muitos anos em outros estados e trazem para cá uma cultura. Eu vou pegar o exemplo do estado, porque... Se bem que a nossa irmã Graça acho que está online também. Então nós temos dois exemplos. Um estrangeiro. Quando você está numa terra fora da sua terra, você traz de onde você veio as suas qualidades, os seus gostos, eles foram construídos de onde você veio. Então, se um brasileiro está fora do Brasil, ele vai continuar gostando de arroz e feijão. E ele vai procurar arroz e feijão e não vai achar. E se achar vai ser caríssimo. Ele vai procurar ter coisas que lembrem ele de onde ele nasceu. Se uma pessoa de outro estado mora em São Paulo, é a mesma coisa. São Paulo, por exemplo, não tem frutas que tem no Nordeste. E às vezes quando algum irmão acha, nossa, achei essa fruta, que delícia, que gostoso lembrar de onde eu vim. São coisas que te lembram. São costumes que você tem. A maneira de falar, a maneira de ver as coisas, a maneira como você aprendeu lá as coisas. Você traz isso com você. Isso não sai. E o que Paulo está dizendo é que nós somos todos estrangeiros. Então, irmãos, a nossa maneira de comer também é diferente. A nossa maneira de olhar as coisas, de ver as coisas é diferente. Por mais que nós sejamos brasileiros, estejamos dentro ou fora do Brasil, sejamos nordestinos, não estamos no Nordeste, sejamos mineiros, não estamos lá, enfim, não importa. Não importa, sejamos paulistanos e não moramos mais em São Paulo, não importa. O que importa é que, na verdade, todos nós somos de uma única pátria, a pátria celestial. E para ela que nós vamos voltar. E dela nós estamos aqui como estrangeiros, de passagem. Portanto, um estrangeiro ele dá valor àquilo que é da sua terra. Um estrangeiro não tem direitos 100%. Ele não tem o mesmo direito que alguém da terra estrangeira a qual ele está. Ele não tem os mesmos direitos. Nós não temos os mesmos direitos. Nós não podemos nos envolver com esta vida mais do que com a vida de Cristo, mais com que com Cristo. Porque desse modo nós negaríamos a nossa pátria. E nós nos tornaríamos expatriados, se não me engano é essa palavra. E agora para finalizarmos, irmãos, o versículo 21 diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Jesus sujeitou todas as coisas na cruz. Jesus sujeitou todas as coisas na ressurreição. Tudo está por Ele, para Ele são todas as coisas. Por que a gente ainda insiste em segurar o cocô? Por quê? Por que a gente ainda insiste em segurar cocô, ao invés de soltar para correr para Cristo? Por que, irmãos? Glória a Deus. E Gálatas 2:20 vai também nos dizer algo acerca disso. Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ainda estamos na carne, mas o viver nesta carne não é o viver para a carne, é o viver para Deus aqui. A carne não vai deixar de ser carne, mas o quanto mais nos enchermos de Cristo, quanto mais nós nos crucificarmos a cada dia, pegarmos a nossa cruz, que não é um problema, não é uma pessoa, não é o cônjuge, não é a nossa carne, é nos crucificarmos, é nos entregarmos a Cristo, é verdadeiramente morrermos para esse mundo, para vivermos para a glória dele. Quanto mais nós veremos a glória do Senhor, nós veremos a face do Senhor, é para isso que nós viemos, irmãos, é para isso. E enquanto nós não nos entregarmos desta maneira, nós não vamos ver o que está descrito em Daniel capítulo 11. Agora abra comigo Daniel capítulo 11, por favor. Daniel capítulo 11, versículos 31 e 32. Irmãos, estamos vivendo um tempo de apostasia. Apostasia é a separação, o abandono total e completo da fé verdadeira em Cristo Jesus. Nós não estamos aqui vivendo um momento bom, um momento em que experimentaremos um avivamento como experimentamos em outros tempos das épocas. Provavelmente um avivamento chegue e ninguém veja. Não vai dar tempo.
não vai ter holoforte. As pessoas vão ignorar, vão desprezar, porque este avivamento, ele não vai ser como os demais, ele vai ser de quebrantamento, mas um quebrantamento tal qual que vai realmente confrontar toda a igreja atual. E o cenário é realmente de uma desolação, é de uma abominação. Nós veremos, irmãos, ainda muitos escândalos, nós veremos ainda coisas terríveis dentro da igreja do Senhor. Infelizmente, dentro não da igreja do Senhor mesmo, mas a igreja apóstata, aquela que se diz do Senhor e não é. Mas a pergunta é, onde nós estaremos? Porque não é porque estamos aqui que não estamos na apóstata. A apostasia nasce aqui, a separação nasce aqui, no coração. Não é lá fora, não é numa placa, não é num pastor conhecido. É por causa do nosso abandono. E o versículo 31 de Daniel 11 diz: e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. A pergunta é: quem é esse povo que conhece o seu Deus para fazer coisas fortes e proezas no nome do Senhor? Existe entre nós alguém assim? Será que nós estamos dispostos a realmente abdicarmos de tudo, irmãos? A lançarmos fora todos os cocôs, todas as fezes, todo o lixo, tudo aquilo que não presta, toda a escória? Que a gente acha que é algo muito bom, muito lindo, muito maravilhoso? Por isso, irmãos, deixemos essas coisas. Que Deus fale aos nossos corações. Que Deus abra os meus, os teus, o nosso olho, o nosso olhar como igreja, para que a gente venha amadurecer na fé, numa fé que não se conforma, que é inconformada com todo o nosso estado. Nós temos orações 3 vezes ao dia, glória a Deus. Nós estamos orando na madrugada, glória a Deus. Nós temos 3 cultos, 2 cultos durante a semana e um infantil, glória a Deus. Mas nada disso ainda é nada. Tudo isso é nada. Tudo isso ainda é pouco. Nós podemos fazer mais. Eu não sei o que é, mas primeiro, irmãos, nós precisamos abandonar algumas coisas, onde cada um aqui sabe, só cada um aqui, Deus. Eu não sei. Mas vamos clamar o socorro do Senhor nesse momento. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Vamos ficar de pé, por favor. Querido Deus eterno Pai, a Tua palavra, Senhor, nos ensina a perdermos tudo para ganharmos a Cristo. Mas nós pedimos perdão, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor. Nós pedimos perdão. Perdão, ó Deus, porque ainda temos guardado muitas coisas que nos impedem de ganhar mais de Cristo, que nos impedem de ganhar Cristo de verdade, que tem nos impedido, ó Pai, de nos deleitarmos nos braços do nosso noivo. Nós pedimos perdão, ó Deus, e nós clamamos, ó Pai, que nós não conseguimos abandonar estas coisas, Pai. Por isso precisamos do Seu socorro. Socorre-nos, ó Deus. Socorre a Tua igreja. Socorre os Teus filhos. Socorre as Tuas filhas, as nossas crianças, a todos, ó Pai. E nos ajude, ó Pai. Nos ajude a abandonar, a deixar, a largar tudo aquilo, Pai, que tem nos impedido, que tem nos segurado para vivermos algo maravilhoso com Cristo, porque nós precisamos de Cristo, nós precisamos do Senhor, nós necessitamos do Senhor mais do que tudo. Mas no entanto, Pai, continuamos segurando fezes, nós continuamos segurando lixo, nós continuamos segurando comida estragada, que é para os cães, ao invés de correr para o Senhor. Perdão, ó Pai, se nós damos valor. O problema está em nós, ó Pai. Nós é que damos valor ao lixo, nós é que damos valor à escória, nós é que damos valor, ó Pai, ao que não presta. Perdão, Senhor, nós pedimos perdão e nós clamamos, ó Pai, socorre a Tua igreja, desperta a Tua igreja, retira a Tua igreja das câmaras, ó Pai,
descanso. Retira a sua igreja das câmaras do comodismo. Retira a sua igreja das câmaras, ó Pai, do conforto. E nos dê, ó Deus, um Espírito Santo, Pai. Vem, Espírito Santo, a despertar, a inflamar os nossos corações, o nosso corpo. Transforma-nos de uma maneira maravilhosa e poderosa, para que nós vivamos para a glória do Senhor e o Senhor seja glorificado, para que o mundo conheça o Senhor, para que o mundo saiba que existe ainda um povo que se chama pelo nome do Senhor, para que os 7.000 que não se dobraram a Mamal e a Baal sejam reunidos, porque esses 7.000 não resistirão com pouca fé, esses 7.000 não resistirão com pouca intrepidez, com pouca ousadia. Nós sabemos, ó Pai, que o que está para vir só está reservado para aqueles que têm fé num Deus poderoso, naqueles que realmente serão fiéis a Deus, Pai, em sua total proteção, em sua total dependência. Por favor, ó Deus, dá-nos dessa fé, amadurece a fé da sua igreja. Portanto, Pai, nos ajuda a nos entregarmos mais e mais a Ti, a tudo que ainda falta, a tudo que cada um de nós ainda precisa. Por amor ao Teu nome, Pai, por amor ao Teu nome, enche-nos, ó Pai, enche a Tua igreja do Seu doce Espírito. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, se derrama sobre nós. Senhor Jesus, toca no nosso coração e cura todo esse egoísmo que está segurando essas fezes, esse lixo, para a glória do Seu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.